Olá, meninas, tudo bem? Como eu havia falado, hoje eu vou mandar para vocês a aula número 3 de aprendizagem da matemática. Hoje nós iremos ver o processo de ensino e aprendizagem sobre geometria, grandezas e medidas e estatística e probabilidade. Acho que dessas aí são as mais complicadas da parte da matemática. Então, não vai ter trigonometria, amém, porque eu não ia saber explicar e muito menos equação de segundo grau. Graças a Deus, porque isso aí eu até acho que eu não lembro mais como fazer, mas eu vejo como é que é. Eu gravo a fórmula e vamos, né? Mas graças a Deus não iremos ver essa parte. Bom, nessa aula procura-se enfatizar o processo de ensino e aprendizagem sobre geometria, né, grandezas e medidas e probabilidade e estatística, né? São ações que a gente já tem mesmo no nosso, utiliza no nosso dia a dia, né? A geometria é a parte é, é, dá muita questão espacial, utilização de réguas, essas coisas. As grandezas e medidas, também a parte espacial, mas também para saber que é muito, pouco, grande, pequeno, cheio, vazio, né? E a probabilidade estatística, a gente vê muito, especialmente as crianças, utilizando em brincadeiras, né? Onde ela mede, eu posso fazer determinada coisa porque provavelmente vai acontecer isso. Então, daí a importância também de aprender já nessa tenridade essas três áreas, ok? Bom, o processo de ensino e aprendizagem sobre geometria, as ideias iniciais, se dá que a gente deve considerar as particularidades dessa fase, né, na educação infantil, né? Voltando falando da educação infantil, né? Sem antecipar a sistematização, né? Como é que a gente faz isso? Estimulando os diferentes sentidos e curiosidades dos alunos, né? A gente faz isso através de atividades lúdicas com a exploração do mundo pelo aluno, né? Então, para te ter uma ideia, né, a gente viu na semana passada, na última aula, a álgebra, né, e os números, né? A geometria, apesar de ser da matemática, ela surgiu separadamente, né? A ideia, a gente mais remota assim, que nós temos é que ela surgiu lá no Antigo Egito, e ela é uma das áreas mais antigas da matemática, né? Ela foi incorporada logo depois à matemática, até por conta do raciocínio e tudo mais, utilização inclusive de números, né? O compromisso com a geometria é a conexão com a realidade, né? Trazendo valores estéticos e culturais, artes, construções arquitetônicas e a natureza, né? Então a gente pode dizer que realmente é bem antiga, até mesmo pelas as grandes construções, as próprias pirâmides do Egito, né? Para poder se utilizar, para poder fazer essas construções que estão de pé até hoje lá em Gizé, eles utilizaram muito das noções da geometria. Além disso, né, a compromisso da geometria é trazer os conceitos geométricos abstratos, mecânicos, sem relação com os objetos reais, né? Então, como isso pode ser, né? Como a gente sabe que a Terra não é plana, né? Então, porque a primeira coisa que os negacionistas falam, a Terra é plana porque eu não vejo nada assim, não vejo nada curvado, né? Mas a gente sabe que a Terra, eu acho que você sabe que a Terra, ela não é, ela tem uma forma esférica, né? Na verdade, ela tem uma forma de repolho, mais de repolho do que de uma bola, né? O repolho, ele é achatado, né? Essa parte ela vem assim, né? Então, essa é mais ou menos a forma da Terra, né? Uma redondinha que a gente imagina, mas é esférico, deixa de ser esférica, né? Então, como é que a gente tem essa noção de que fato é realmente esférico, né? Então, tratar essa coisa que a gente não está visualizando é tratar o abstrato, como nós já havíamos falado, inclusive, lá na primeira aula de matemática e reforçado na segunda, na questão da concepção de números, né? Então, o desenvolvimento do pensamento geométrico traz um conjunto de objetivos de conhecimentos e habilidades bem amplos, né? Porque, através da interpretação e compreensão dos conhecimentos geométricos incorporados e vividos no cotidiano, a gente trabalha as formas e as relações entre as figuras planas, posição e deslocamento no espaço, investigando propriedades, conjecturando elas e fazendo argumentos convincentes. Então,
Eu sei que a Terra não é plana, mas eu sei que no local onde eu estou, né, apesar da Terra não ser plana, ela é mais ou menos plano, né? Por quê? Porque eu consigo colocar, que está para baixo, mas eu consigo colocar aqui a caneta e ela não está vindo girando, né? Se eu colocar ela num negócio que não tiver plano, né, numa superfície não plana, pegar, pegar uma superfície não plana, ela vai deslizar, né? Então, a geometria vai lidar, tratar esse conhecimento de modo não muito, é, não muito, ai, fugiu a palavra, mas não muito, não, que não fuja muito da realidade, né? Que não vai lidar, vai tratar isso com trazendo que, apesar da Terra ser plana, por exemplo, existem a Terra não ser plana, existem espaços dela que podem sim ser plana até por conta do próprio eixo dela, né? Por conta do eixo, por conta da superfície dela, né? Afinal de contas, ela não é assim, né? A gente não vive na pontinha de um morro, né? Então, as ideias complementares da geometria, nesse caso, é trabalhar, óbvio, círculo e esfera, né? Os poliedros e corpos redondos, né? Poliedros, né? Alguém lembra o que é poliedros? Vou mostrar para vocês o que é poliedro. Pode? Poliedros, esses são os poliedros, são superfícies sólidas, só que de várias faces. A pirâmide é um poliedro, né? Ah, mas é só a pirâmide? Não, nós temos diversas, né? Diversas formas. Inclusive, a pirâmide é um tetraedro, né? Porque apesar de ter três lados, ele não tem só três lados, não. Ele tem um lado de baixo, que fazem quatro faces, né? Nós temos o octaedro, que é aquele já como se fosse um losango. Tem o cubo, né? Que a gente sabe que o quadrado, isso aqui é um cubo, né? Que a gente geralmente representa com quatro linhas, né? Reto, certo? Só que não é necessariamente só quatro faces, né? Eu tenho quatro faces mais dois, eu tenho duas faces extras, né? Que é a parte de cima e a parte de baixo, né? E aí vai o decaedro, tem icosaedro, muitas faces, aqui está bem pessoal aqui, é que a gente tem diversas formas, né? Então, cada uma delas, ela recebe o nome. E isso é um poliedro, né? Então, geralmente são o que chamamos de corpos redondos. Ah, mas Lucas, pirâmide não é um corpo redondo, ele é bem, mas ele tem quatro lados, né? Então, mas ele não é um corpo redondo, mas já é deixando ele com mais fácil, né? Porque se a gente apenas fazer triângulo, três pontas, beleza, três pontinhos. Só que quando eu transformo ele numa pirâmide, eu tento dar uma tridimensionalidade nele. Então, nisso, eu meio que transformo ele para um corpo redondo, né? Não esférico, não é esférico, mas um pouco mais redondo. Temos as planificações, né? Que é óbvio, com a planificação, plano, né? O plano, né? E o tato como ferramenta de ensino, né? O que é o primordial, especialmente no ensino infantil, né? Óbvio, no fundamental também vai ter essa ideia da questão do tato, mas no infantil é muito mais até porque a criança trabalha muito com opa, e aí a criança vai trabalhar muito mais com o tato, porque ela precisa trabalhar com o concreto. Né? O material dourado, por exemplo, é um formato de trabalhar a geometria.
porque eu estou quantificando em pedaços iguais, geralmente cubos, né? Vai começar com uma filetinha, vai vira para um cubo, né? Quando o número é maior, e eu vou trabalhar justamente isso, ele vê o concreto daquele número, né? Por exemplo. No caso da geometria, ele vai ver, vai tatear todas essas faces, né? Todas essas possibilidades que a geometria tem para poder trabalhar e compreender que, por exemplo, uma pirâmide não é apenas a parte da frente, né? Ela tem outras quatro faces, incluindo a base dela que a gente não vê. Okay? Um dos exemplos que a gente vai usar aqui, ó, a gente vai usar um exemplo do quarto e do quinto ano do ensino fundamental, né? Antiga terceira e quarta série, né? Então, no quarto ano, na geometria, a gente associa prismas, né? Prismas é justamente isso, ó. Isso são prismas e pirâmides, né? Geralmente a gente usa muito prisma como sendo uma pirâmide mais estendida, mas é tudo aquilo que pode ser feito de modo estético, né? E pirâmides e suas planificações e analisar, nomear e comparar seus atributos, né? Estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais. Já no ano seguinte, né, no quinto ano, por exemplo, a geometria ela utiliza e compreende diferentes representações para a localização de objetos no plano, como mapas e coordenadas geográficas, como forma de desenvolver as primeiras noções de coordenadas cartesianas, né? O que são essas coordenadas cartesianas? Nada mais é que o próprio mapa, né? São cartas, né? O mapa são cartas geográficas, né? Esse é o nome do mapa. Tanto que o Atlas é a coleção desses mapas, dessas cartas geográficas, né? São as coordenadas cartesianas, que a gente pode ver aquela questão de eu esqueci, de escala, né? Que você vê que 1 centímetro equivale a X mil quilômetros ou X metros, né? Que geralmente aparece no mapa numa forma de escala assim, de 1 centímetro. Né? A avaliação da geometria na educação infantil geralmente explora a curiosidade do mundo físico, né? Que é a questão do tato, né? Estabelece as relações em classifica objetos, né? Por exemplo, aqui já sei que é um cubo, né? Vou trabalhar com isso. Isso aqui é um quadrado, aqui, virando para o lado eu já vejo as outras faces dele, então é um cubo, né? E identificar relações espaciais e temporais, né? Por quê? Porque se eu for pensar num quadrado, ver um quadrado só, uma pequena parte de um quadrado, ele é só esse espaço aqui. Agora, se eu for pensar num cubo, olha o espaço que o cubo vai ocupar, né? A diferença, né? Então, isso também começa a compreender lá no ensino infantil e é um objeto de avaliação, né? No caso da avaliação da educação infantil, só relembrando, é mais a observação, aquelas suas anotações, né? Os portfólios que o aluno faz. Já nos anos iniciais, né, no EFI, a geometria, a gente vai conhecendo figuras geométricas planas e espaciais. Essas são as espaciais, essa aqui seria a plana. Compreender localização e movimentação e o plano cartesiano, né? Para entender justamente a questão espacial, né? Então, inclusive também temporal, e explorar retas, ângulos e planificações. Já grandezas e medidas, a ideia é que a gente compreenda as primeiras necessidades, como a compreensão do tempo e em relação aos ciclos da natureza, né? Por quê? A gente sabe que nós temos 4 ciclos, né? Vamos ver se vocês lembram. Lembram dos ciclos da natureza? Eu digo verão, outono, inverno, primavera, né? E aí começa todo aquele ciclo, são ciclos da natureza. Então, para poder entender essa grandeza, que vai dar, por exemplo, uma quantidade, que é o ano, eu preciso compreender que existem 4 momentos distintos dentro de um ano. Fora isso, tem outras formas de contagem também, como os meses, as semanas, os dias. Então, tudo isso vai formar o que chamamos de ano, né? Então, a ideia de entender a grandeza medida é justamente compreender o tempo em relação aos ciclos da natureza, né?
Além disso, a grandeza e medida é importante para o desenvolvimento da indústria e do comércio. Como, né? Sobre o que é grande, pequeno, o que é vazio, o que é cheio, o que ocupa espaço, bastante espaço ou não. Até mesmo aquela compreensão de que o que é mais pesado, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de metal, né? Geralmente, quando a pessoa pergunta isso, é 1 quilo de metal é muito mais pesado. E olha só, é 1 quilo, 1 quilo, né? A diferença de um para o outro é que o metal, óbvio, ocupa menos espaço que 1 quilo de algodão. É óbvio que o algodão é muito leve, né? Um produto que não é tão denso quanto o metal, mas ele vai ocupar menos espaço, né? Mas vai ter o mesmo peso, é 1 quilo, né? Além disso, as que chamamos de medidas regionais, né? As medidas regionais, elas são aplicadas, por exemplo, no campo, né? Pela hectare, o are, né? Também, por exemplo, nos Estados Unidos que utilizam milhas, né, ao invés de quilômetros. Eles usam lá, não usam gramas, eles usam onças, né, para fazer medida, né, de peso, né. Então a gente também começa a compreender também essas diferenciações e suas equivalências. Há uma outra forma de dizer isso, é a própria temperatura em língua inglesa, né. A temperatura em língua inglesa, geralmente, quase todos os países de língua inglesa utilizam o grau Fahrenheit, né? E aqui nós usamos grau Celsius, né? E é completamente diferente. Eles utilizam por convenção, para ser mais prático para eles, mas que pode ser muito bem também utilizado aqui, né? A outra coisa é a questão mesmo do tamanho, né? Lá eles usam a medida em pés e em mãos, né? Em polegadas. Pés e polegadas, mão e polegada, esqueci o nome, agora não lembro. Mas inch feet, pés e polegadas, né? E aqui nós usamos a medição métrica, né? Que vai de uma, utiliza a questão da régua, 30 centímetros e tal. Além disso, né, é preciso enfatizar a importância das grandezas medidas como favorecimento de possibilidades interdisciplinares e a presença desses conceitos no cotidiano, né? Assim como a gente atende muito da geometria utilizando os mapas também utilizam esses conceitos de grandeza e medida, né? Lembra que eu falei da questão da escala? A mesma coisa vai acontecer também em grandeza e medida. Então, ele não aparece só em geometria, ele aparece também, especialmente, em grandezas e medidas, né? A aproximação da realidade com os alunos na grandezas e medidas aparece através da medição, né? 3 eixos, que reconhecer o que está sendo medido, qual o instrumento e qual é a unidade, né? Por quê? Porque o que eu vou medir? Eu vou medir para quê? Né? Então, digamos que eu quero medir, quero colocar uma outra prateleira aqui. Então, eu vou medir daqui até aqui. Né? Então, eu já sei o que está sendo medido, esse espaço. Né? Qual o instrumento que eu vou usar para medir isso? Vou usar uma régua, uma trena? Então, pego aqui a trena e faço a medição. Ele vai me dar aqui um tamanho, X. Né? E, além disso, qual é a unidade que eu vou utilizar para fazer a medição? No caso aqui, eu vou usar. Aqui no caso da trena, eles aparecem aqui, ó, os inches e os pés, né? As polegadas e os pés, né? Aqui, só que também tem a medida que a gente utiliza no Brasil, que é o centímetro, né? A métrica, né? A outra coisa que traz a aproximação da realidade com os alunos são as unidades de medida, como a massa, né? O espaço que o corpo ocupa, né? A capacidade, que geralmente é visto através de litros, né? A garrafa, quando a gente vai comprar uma panela, por exemplo, de pressão, a gente não compra pelo tamanho da panela, a gente compra pela quantidade de litros que ela oferece. Né? Então, compra uma de 4,5 litros, de 10 litros, enfim. Né? Até mesmo um ótimo exemplo isso para a gente usar, por exemplo, com a máquina de lavar. A máquina de lavar, a gente compra ela por quilo, né? Que ela aguenta fazer. Né, que seria mais voltada para a massa que ela aguenta, né, do que efetivamente da quantidade de água que ela suporta, né. Comprimento, tempo e monetárias, né, questão do dinheiro, né, especialmente para que a gente possa compreender o intercâmbio, para poder dizer assim, nossa, o dólar R$ 6 realmente está caro.
medidas não convencionais, são medidas que nós geralmente não utilizamos, ou que a utilização dela é muito, muito restrita. Inclusive, no métrico, a gente tem medidas convencionais, não convencionais, né? São aqueles que são decímetros, esqueci o nome, mas é aqueles que não é milímetro nem centímetros, né? A gente usa muito metro, né? Metro, não, quilômetro, metro, centímetro e milímetro, mas a gente usa muito pouco os outros, né? Um decímetro, enfim, outras coisas. E além disso, a aproximação da realidade para a geometria, né? Para grandezas e medidas, é óbvio, as novas tendências da educação matemática, até para que ele possa compreender que matemática não é só fazer continha, é também compreender o espaço que algo vai preencher. Né? Por exemplo, essa caixa eu vou medir por quê? Por massa ou por litro? Né? Vou medir por litro. Né? Medir por litro. Para poder utilizar. Né? Então, ele vai acompanhar justamente esse pensamento da nova matemática. Então, a comercialização, né, que é o empacotamento, a locomoção, é, a, é muito voltado, obviamente, para a geometria, grandezas e medidas. Né? Por quê? Porque quando você vai fazer, por exemplo, um bolo e vai fazer venda desse bolo, né, que faz venda de bolo ou até de outros tipos de coisa, você precisa saber, eu gasto X para colocar Y produtos dentro de um saquinho para vender por Z. Né? Então, toda essa equação dessas três numerações vai ilustrar muito bem, por exemplo, o que é essa grandeza sem medidas. Então, as unidades de medidas, ela aborda a história da matemática com as medidas não padronizadas de transição, né, com medidas que não são utilizadas mais e medidas que até são utilizadas, mas que não é muito utilizada para gente, ou por nichos muito específicos. Né? As medidas de capacidade de caber e não caber, né? E as medidas de tempo, como conversão, deslocamento de sombras, passagem do tempo. Né? Por exemplo, para essa última, a gente pode usar um exemplo, um relógio do Sol. Né? Como é que ele fazia para achar as horas antigamente? Né? Utilizando o relógio do Sol, que era onde ficava a disposição da sombra, que marcava a hora exata. Né? A avaliação de grandezas e medidas na educação infantil, ela explora as manipulações e medidas em diferentes suportes. Então, eu posso usar essa caixa aqui, ó. Cabe ou não cabe? Cabe ou não cabe um livro aqui, né? Pega um livro e coloco. Ó, o livro pô, se fechar, fechar, o livro pô, né? Aí eu pego um outro livro, aí eu tenho aqui, ó, um livro. Vou colocar aqui, não cabe, não cabe. Não. Nós vamos trabalhar com esses tipos de conceito com a criança na educação infantil, né? Com manipulação justamente dessas medidas. Por isso que a gente dá aqueles brinquedos de encaixe de, 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 de figuras geométricas, justamente para que ele possa ter essa noção do cabe e não cabe, né? Conhecer objetos por meio de suas características e expressar as medidas, né? Quanto que você pesa, quanto você tem de altura, né? Como tá, quanto tempo você está aqui na escola, né? Basta lembrar que a criança ela não tem noção de tempo, né? Ela acha que o dia ou é muito rápido ou ela é muito longa, dependendo da situação. Não muda muito para a gente, mas a gente já sabe, tem a noção de como funciona o tempo. A criança ela não tem essa noção, então ela aprende também na parte de grandezas e medidas essa contagem do tempo, né? Já nos anos iniciais, a avaliação de grandezas e medidas vai mais explorar as medidas de comprimento, massa, capacidade de tempo e monetárias, né? Que são as primeiras coisas que a gente começa a trabalhar, né? A mexer e tudo mais.
E a criança, ela tem, essencialmente da monetária, porque ela começa já a manipular sozinha o dinheiro, né? Que não é dela, mas ela manipula. Fora isso, ela também entende como avaliação para elas as unidades de medidas padronizadas, que é essa dos centímetros, quilômetros, metros, né, milímetros, e as não padronizadas, aquelas na qual ela tem que fazer algumas conversões, né? Como eu falei da própria temperatura, né? Que nos Estados Unidos utiliza, os países de língua inglesa utiliza a temperatura Celsius, Fahrenheit, e a gente usa Celsius, né? Tem como fazer equivalência? Tem, é um cálculo, tem que aprender para fazer essa grandeza e tudo mais. Né? Registros, estimativas e comparações, né? E áreas e perímetros de figura, quando ele vai fazer o cálculo através da soma dos espaços, né? E, por último, as probabilidades e estatísticas, né? Então, a gente pode dizer que é um grande diferencial dos últimos anos, né? Especialmente nessa etapa da educação, né? Dos anos iniciais, especialmente dos anos iniciais. Os conteúdos trabalhados, eles se baseiam em fatos presentes na realidade do cotidiano dos alunos, né? Por quê? Porque uma mesma habilidade objetivo de aprendizagem pode estar relacionada a diferentes unidades temáticas, né? E, além disso, enfatiza o desenvolvimento do pensamento estatístico probabilístico. Por quê? Porque quando ele vai fazer uma brincadeira, ele sabe que ele tem que chegar em tal espaço em X segundos, ou de uma forma que ele não possa ser visto, por exemplo, uma brincadeira de esconde-esconde, ele está trabalhando com estatística e probabilidade, né? Então, se eu for por ali, provavelmente ele vai me ver e eu perco a brincadeira. Ou se eu escolher isso aqui, né, escolher esse lado, vai ficar perto, mas ele provavelmente não vai me encontrar, porque ele vai passar direto. Então, trabalhar esses itens com a criança é importante porque ela já faz isso de modo muito involuntário nas próprias brincadeiras, né? Então, as distinções entre probabilidade e estatística é a seguinte: a probabilidade, ela prova ou testa, né, ações, né? E ela trabalha com eventos em que não há possibilidade de prever seus resultados, né? Então, são as chances, a gente mede chances, né? Para poder responder essas probabilidades. Então, mais importante, a probabilidade, a gente não sabe a possibilidade de prever, a gente não tem como prever os resultados. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Né? Já a estatística, ela traz a coleta e organização e a apresentação dos dados. Né? Então, é como se fosse um estudo da probabilidade. Né? E, além disso, através de muitas análises, muitas ações, né, para poder mapear esses dados, né, de probabilidade, a gente consegue ter uma análise e realizar inferências. Assim, olha, a probabilidade dele ser visto numa brincadeira daqui até ali é de X, porque todo mundo percebe que ele passa por ali. Além disso, a estatística formula modelos, né, para poder você atuar, atuar na construção do conhecimento matemático. Né? Então, se eu for por ali, a possibilidade é grande, mas eu posso ver se tem um caminho antes. Né? E trabalha a diferença do que a probabilidade trabalha com chances, a estatística trabalha com acaso e com a incerteza. Então, as probabilidades estatísticas na educação infantil, as suas habilidades, é observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e de fenômenos naturais. Por exemplo, se o céu está nublado, qual é a possibilidade de realmente chover? Né? Aí está chovendo, aí a gente pega um copo já graduado, né? Aquele copo que tem como se fosse centímetros, qual a possibilidade do copo encher com essa chuva, né? Que a gente deixa lá o copo na chuva. Né? Aí a gente vê através, da força da chuva, de X%. Né? Como eu chego nesse X%? Através de várias coletas de dados de quantas vezes esse copo encheu. Né? Além disso, identifica e seleciona, né, fontes de informação para responder questões sobre a natureza. Então, a gente consegue utilizar muito isso com ações da natureza. Né?
Como falei, a questão da chuva. Né? E expressa medidas construindo gráficos básicos. Né? Nossa, mas a criança vai conseguir fazer isso? Consegue, porque a gente vai fazer isso de modo lúdico. Né? A gente vai pegar os materiais que ela possa construir, probabilidade, uma chance é você colocar um quadradinho, ou duas chances, dois quadradinhos, e vai montando. Isso a gente consegue montar com a criança. E dá muito certo até. Já nos anos iniciais, a gente trabalha primeiro com a organização. Né? A organização ela é dividida em três itens. Né? A primeira é coletar, organizar e classificar e representar os dados de forma de tabelas e gráficos. Ou seja, lembra que eu falei da criança brincar? A diferença é que aí ele vai ter acesso a outros tipos de gráficos. Né? Por quê? Porque através dessas tabelas e gráficos, a gente vai trabalhar os conceitos que permeiam as habilidades desse grupo, que envolvem a realização de pesquisa, comparação de informações de pesquisa e organização de dados coletados. Né? Ou seja, enquanto a gente precisava montar planilhas e dados muito simples, a gente consegue usar outros tipos de elementos para poder fazer um gráfico. A gente pode, por exemplo, trabalhar um gráfico de pizza, né, que é aquele já tridimensional, cortadinho. A gente pode usar um gráfico de barras, né? Um gráfico, esqueci o nome, que é aquele de lado, né? Sai da horizontal. Tem um nome específico, eu não lembro. A de barras eu sei que é vertical, né? Mas tem a da horizontal, eu não lembro mais qual é o nome. Além disso, a espera nessa coleta, organização e classificação, a superar as dificuldades na organização e na interpretação desses dados. Né? Então, se eu pegar um dado assim, olha, 10% dos alunos não gostam de alface e 20 gostam, qual é a proporcionalidade nisso? Né? Usar dizer que é um terço que não gosta e dois terços que gostam. Então, comprar isso num gráfico. Eu consigo tratar esse gráfico para poder utilizar, como é que eu vou usar, né? E evidenciar a importância na prática. Né? A outra parte da organização, na probabilidade estatística do NFI, é a leitura e interpretação de dados em forma de tabelas e gráficos. Né? Ou seja, se a gente organiza, a gente também tem que saber depois ler algo que alguém produziu, é óbvio, até porque nem para poder mostrar como produzir, mostrar outros exemplos, né? Então, isso ele vai trabalhar em conjunto com a primeira, né, com a coleta, né, em organização e classificação e representação dos dados, né? Propor atividades que já estejam organizadas em gráficos e tabelas para que os alunos se dediquem buscando o objetivo principal dessas habilidades e diversificando a metodologia e contextos. Então, eu vou apresentar modelos de tabelas e gráficos e os dados que resultaram esses gráficos para que eles possam ter noção de como ele pode produzir. Né? Ah, e, por último, analisar a ideia do aleatório, acaso e chances para um evento. Né? Lembrando que aleatório e acaso, estatística, chances, probabilidades. Para essas habilidades, mais importante do que definir matematicamente os conceitos de aleatoriedade, acaso, chance, é que o aluno realmente compreenda seu significado. Né? Um aleatório pode ser um ou outro, né? Acaso pode ser que aconteça, né? Não é certo, acontece. E às vezes é inesperado. O aleatório acontece, mas a gente não sabe quando que acontece. Né? É a diferença do aleatório por um acaso. E a chance são as possibilidades disso acontecer, desses dois acontecerem. Né? Para poder fazer isso, você vai usar exemplificações. E é isso. Essa é a terceira aula. Ela é bem curtinha, é só para vocês compreenderem os três conceitos. E a grandezas e medidas, né? A probabilidade estatística. Ai, gosto mais daqui. E o outro. E da geometria. Ok?
Se tiverem dúvidas, vocês podem postar para mim lá no grupo e eu irei responder na próxima segunda-feira, tá bom? Foi rapidinho, foi só um mix condensado para vocês compreenderem isso. O mais importante é como você vai aplicar isso em sala de aula. Buscar exemplos como vocês podem ser utilizados. Como é que isso vai acontecer? Eu vou deixar alguns vídeos aqui embaixo na descrição que vão dar alguns exemplos de atividades para vocês terem uma noção de como a gente vai fazer um desses três. Ok? Um beijo para vocês. Tchau.